Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 1º de setembro. Ibovespa começou o mês de forma bem negativa, queda de 2,46%, terceiro pregão consecutivo de baixa, mas que ainda encontra-se dentro de dois bons pregões para cima, que é basicamente dentro desse forte movimento de subida do gráfico de 60 minutos, visível aqui no gráfico de 60 minutos, e a queda tem se mostrado um pouco mais fraca até o presente momento. É importante ressaltar que seguimos dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, mas com aquela chance, dentro do que eu já mencionei nas últimas análises, de termos aqui uma formação de fundo ascendente no gráfico diário. É importante ressaltar, dentro desse movimento de subida que foi do gráfico diário, de todo esse movimento de subida, a queda até o presente momento retraiu, ou seja, devolveu 50% do que subiu. Usei aqui o Fibonacci para mostrar isso. O próximo número importante em termos até de suporte do Fibonacci fica um pouco mais abaixo, ali perto, um pouco abaixo dos 44.700 pontos. O primeiro ponto, nível de 50%, já foi testado. Então, a partir desse momento, o Ibov pode até começar a apresentar alguma sinalização aí de reversão desse atual movimento de baixa. O primeiro indício aqui, no meu entender, seria um fechamento no gráfico 60 minutos, uma hora de pregão, para cima aí dos 46 mil pontos e nova máxima na hora seguinte. Caso contrário, vem aqui mais para baixo, uma sinalização também de força na região aí, em torno de 44.700, também seria um indício favorável para iniciar um movimento de subida. Então vamos acompanhar de perto aí Ibovespa nos próximos pregões. PTR4 terminou o dia com queda de 6,53%, proporcionando aquela sinalização negativa comentada na última videoanálise, mas não confirmando a formação de um topo duplo. Para reverter a possibilidade de vir aqui ainda mais para baixo, até mesmo para vir a fechar esse gap em 8,13, uma primeira sinalização positiva no sentido de vir aqui para cima seria o retorno do preço para cima de R$ 8,83. Por outro lado, um fechamento para baixo de 8,52 com nova mínima na hora seguinte reforça a chance de fechamento desse gap em cima de Petro e, consequentemente, buscando operações mais na ponta vendedora, principalmente de day trade. Para compra, melhor ainda, de fundos num gráfico de 10 ou 15 minutos acima dessa região de 8,80, 8,83. Vale 5, pregão de hoje, fechou o dia com queda de 2,61%. Está apresentando até força em relação aos demais ativos, que o ativo veio aqui forte para cima e até agora não está devolvendo muito do que subiu, mas ainda assim está apertado para a ponta compradora. O fato é que, se for para buscar compra, eu focaria um pouco mais em day trade, assim que o ativo voltar para cima dos R$14 ou necessariamente gerar fundos ali num gráfico de 10 ou 15 minutos acima dos R$14, seria mais interessante para compra de day trade. Para venda, o ideal é que ela perca esses 13,53, ou seja, se a gente traçar aqui essa linha, algo semelhante a um triângulo simétrico aqui no G60, se ela perder a mínima do pregão de hoje, ela reforça uma chance de continuar um movimento aqui para baixo no gráfico diário, corrigindo um pouco mais esse movimento de subida, podendo até intensificar a queda com a perda de 13,32 e vir a buscar, que está nesse primeiro momento um pouco mais afastado disso acontecer, menos provável a busca direta dos 12,63, gap aqui de alta. Seguindo, o BBDC4 encerrei a posição de compra, que já foi comentada na última videoanálise. A ação abriu abaixo do ponto do nosso stop. Aguardei uma recuperação logo na primeira hora de pregão e na hora que ela chegou nessa região de fundo anterior e perdeu força, deu um sinal de não conseguir dar continuidade ao movimento de recuperação, optei por encerrar a posição comprada da BBDC4, proporcionando um prejuízo de 2,38% na operação e uma redução do capital total, ou seja, uma diminuição do capital total de 0,39%. No entanto, eu ainda continuo atento aqui, olhando até para a Itube 4, que teve um recuo, vamos dizer assim, menos forte do que a BBDC4 nesse momento. Então, eu até cheguei a recomendar uma compra na Itube 4 na última hora de pregão, visto que começou a dar uma reagida, optei, se realmente reagir forte na última hora de pregão e superar 26,15, executaria essa compra, e essa foi a minha recomendação, em 26,16, com stop em R$ 25,55, a mínima de hoje R$ 25,76, risco de 2,33% nessa posição e objetivo na faixa dos 27,38, que está aqui na região do gap de baixo, é uma região de resistência para esse ativo. Vai ficar para a próxima
para o próximo pregão. Se ela conseguir fazer isso aí no início do próximo pregão, na primeira hora de pregão, seria uma chance de entrar na ponta compradora. Se abrir caindo, ainda ficaria atento para a compra, mas desde que ela gere alguma sinalização mais importante e provavelmente repassaria um valor mais abaixo, uma recomendação mais abaixo. KLBN11 fechou de forma negativa, ativo que a gente já tinha abordado na última videoanálise. Abre a possibilidade de entrada se romper R$ 20,10 a partir do próximo pregão. O ideal é que tenha mais um candle aqui, assim, mais um pregão, até com um tamanho menor de candle, e proporcione uma entrada no pregão seguinte, na superação da máxima do pregão anterior. PK4 no pregão de hoje, queda de 3,37%, olhando ativos que trazem a chance de proporcionar alguma formação de fundo ascendente, que também não está ganhando muita aceleração aqui para baixo. Então é um ativo que, se proporcionar também alguma formação ali de fundo no gráfico 60 minutos, alguma sinalização mais forte pelo gráfico intraday de subida, optaria por uma compra em cima de PK4. É um ativo também que está em tendência de baixa, mas na expectativa de tentar pegar um início de um movimento de alta aqui no gráfico diário. LAME4 no mesmo cenário, movimento muito forte para cima, recuo do preço, podendo vir até mais abaixo. Esse recuo, a queda hoje foi de 3,93%, mas também dependendo, vou acompanhar de perto, dependendo a partir do próximo pregão do que ela fizer aí nos próximos pregões, ficaria atento para tentar pegar uma nova movimentação para cima, que é algum sinal de reversão desse movimento de baixo para um movimento de alta, tentando pegar uma subida do preço aí nas lojas americanas, que anulou a tendência de baixa quando ela fez esse movimento aqui e rompeu o topo anterior. Vamos ver se ela concretiza aqui uma sinalização positiva nos próximos pregões. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.